Amém. Glória a Deus. Bom dia, paz. Tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 4 de março, com base na leitura do dia em Lucas 7, Levítico 10 e 11. Quero refletir com vocês sobre a verdadeira fé que nos leva a nós invocarmos o Salvador. Quando ouviu falar de Jesus? Esse é o título da nossa reflexão. Acompanhe comigo, se você puder, na sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 7, versos 1 a 10. Lucas 7, versos 1 a 10, e diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E depois de concluir todos estes discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. O que eu quero destacar inicialmente é o início do verso 2, que diz: e quando ouviu falar de Jesus. E quando ouviu falar de Jesus. O que acontece comigo e com você quando nós ouvimos falar de Jesus? Sobre Jesus. É muito sério isso, de você e eu refletirmos. Por quê? Com carinho, com amor, eu te pergunto: quando você medita na palavra de Deus, na sua leitura diária, se você faz diariamente ou não, quando você lê, o que acontece na tua vida quando teu coração ouve falar sobre Jesus por meio da sua leitura? O que acontece na sua vida quando, por meio das pregações na igreja, ou que talvez você assista pela internet, o que isso produz no teu coração? Quando você assiste a reflexões como essas, que eu não chamo de pregações necessariamente, depende do dia, o Espírito Santo é que sabe, né? Como ele quer fazer cada dia. Tem dia que está mais tendendo para estudo, tem dia que está tendendo mais para o bate-papo, tem dia que está mais para uma pregação. É conforme o Espírito Santo manda. Mas o que acontece no teu coração quando nessas reflexões eu falo
de Jesus para você? Quando numa conversa com os irmãos, e numa conversa entre irmãos em Cristo, tem que se falar de Cristo. É óbvio. Tem que ter Bíblia. Se você vai falar de Bíblia, toda a Bíblia aponta para Jesus. Aponta para a promessa da redenção, de vida eterna, de Deus habitar sempre conosco. E essa redenção, ela aconteceu por meio de Jesus. O que acontece comigo e com você quando nas conversas nós falamos sobre Jesus? Por que eu falo isso? Porque falar sobre Jesus, ouvirmos sobre Jesus, isso não tem mexido mais com a gente. Não gera nada em muitos de nós, senão uma apatia, senão uma frieza, uma indiferença, um desprezo, um descaso com o Senhor. É isso que acontece muitas vezes quando nós ouvimos falar de Jesus. Quando o mundo ouve falar de Jesus, e um mundo que não quer Deus, mas um mundo que prefere viver a sua vida do seu jeito, é triste quando isso acontece. É muito triste. Eu me lembro de, há alguns anos, não muitos anos, eu estava participando de um evangelismo na rua com os irmãos, de porta em porta, e nós estávamos numa determinada rua, próxima, num bairro vizinho, ao vizinho onde a nossa igreja se reúne, e nessa localidade nós batemos no que era uma espécie de um salão de festas, algo assim, um sábado pela manhã, e estava eu e um amado irmão, e nós batemos para compartilhar sobre Jesus. E quando eu virei para aquele homem que me atendeu e falei assim: olha, nós viemos aqui, eu sou o Geraldo, esse aqui é o irmão tal, nós estamos aqui para falarmos de Jesus. Nós queremos falar sobre Jesus com você. E como aquilo me dá uma raiva. Aquele homem, ele virou pra gente e falou: não, pera aí, eu não sou fofoqueiro não. Eu não quero ouvir fofoca não. Eu não quero ouvir falar sobre a vida de ninguém. E nos cortou ali, não querendo nem nos ouvir, e fechou a porta. O mundo, aquele que não se diz de Cristo, não querer ouvir a Jesus, é muito triste. É muito triste, mas é normal. No seu trabalho, as pessoas não quererem ouvir falar sobre Jesus quando você começa a falar, é normal. Os seus familiares ou seus parentes incrédulos reagirem da mesma forma, é normal. Os seus vizinhos, é normal. Eles sempre vão ter uma desculpa nos lábios. Por isso que é muito importante uma vida que testemunha que de fato nós somos de Cristo, uma palavra que seja uma verdadeira expressão do Evangelho, e também, antes da abordagem, a oração, né? Para que os demônios sejam repreendidos em nome de Jesus, porque é o diabo que cega o entendimento dos incrédulos, a palavra nos diz isso. Mas é normal o incrédulo ser indiferente a Jesus. Mas e aquele que se diz de Cristo? E aquele que diz que professa o nome do Senhor? O que acontece quando ouvimos falar de Jesus? O que acontece? A verdadeira fé, a fé bíblica, a fé que salva, ela vem pelo ouvir falar de Jesus. Se a nossa reação tem sido uma reação de indiferença, será que nós temos fé em Jesus?
Porque uma verdadeira fé, ela vem pelo ouvir de Jesus. E ouvindo falar de Jesus, sendo gerada fé no nosso coração, o que vai acontecer? Nós vamos invocá-lo. O que está gerado no nosso coração vai produzir em nós pensamentos, falas, atitudes de quem de verdade invoca a Jesus. Romanos 10, 8 a 17. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Isso acontece quando ouvimos falar de Jesus. Mas será que é o que a nossa vida evidencia? Se você está em Lucas 7, vá para o capítulo 8, por favor, a partir do verso 43. A partir do verso 43, Lucas 8, 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancando o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Segura essa informação. Marcos capítulo 5. Aquela mulher tocou na orla da veste de Jesus. Marcos 5. A partir do versículo 25, diz assim: e certa mulher que havia 12... texto paralelo ao que nós acabamos de ler. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Aquela mulher, o que aconteceu? Aquela mulher ouviu falar de Jesus. E Marcos diz que ela tocou na veste do Senhor. Aqui, em Lucas, eu fiz questão de ler Lucas com você, o texto diz que ela tocou na orla da veste de Jesus.
E esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Ela tocou na orla das vestes de Jesus. A orla das vestes não é como se fosse uma túnica e ela tocou na barra inferior da túnica de Jesus. Não. A orla da veste, na verdade, é a orla do manto. É que o termo grego traduzido como veste, ele também é traduzido como manto. Na verdade, era a orla do manto. A orla do manto era a borda do manto com o qual os judeus se cobriam durante a oração. Os judeus tinham um manto que eles se cobriam na hora deles orarem. E quando eles andavam na rua, eles carregavam esse manto. Né? Não necessariamente, mas carregavam esse manto quando eles iam à rua. E de acordo com a crença do judeu, essa extremidade, essa franja, vamos chamar assim, desse manto que eles se cobriam na oração, era o local de contato entre Deus e aquela pessoa que estava orando. Eles criam, era a crença deles, que aquela orla do manto, ainda hoje, se eu não me engano, eles creem assim, a orla a orla do manto, vamos dizer assim, né? A orla do manto era aquilo que eles criam, que era o contato entre Deus e o homem, a pessoa que orava. Então, a mulher, eu não creio que a mulher ela se arrastou e tocou onde conseguiu. Ela no chão, prostrada, tocou onde ela conseguiu. Eu não entendo que foi assim. Eu entendo que ela exatamente sabia onde queria tocar. E mais, ela podia ter tocado na orla, na borda do manto de oração de qualquer um. Eu dentro do povo aqui judeu, eu creio que na franja, na borda desse manto de oração, é o ponto de contato entre Deus e o homem. Eu creio assim. Então, de qualquer um, ela poderia ter feito isso, tocado em qualquer um. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela não ouviu falar do Geraldo Augusto. Ela não ouviu falar de você. Ela não ouviu falar do pastor A, B ou C. Ela não ouviu falar de Pedro, de João, de Mateus, de Tiago. Ela não ouviu falar de nenhum dos discípulos. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E ela quis tocar na orla do manto de oração de Jesus. Porque eu creio que certamente, quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e por isso a essência divina estava nele. Não era a orla do manto, mas ele era o perfeito mediador entre Deus e os homens. Aquela mulher creu que Jesus era o Filho de Deus. Tanto é que Jesus vira para ela e fala: filha, a tua fé te salvou. Ela podia ter tocado na orla de qualquer um, porque era a crença deles. Mas ela tocou no de Jesus. O cego Bartimeu, por exemplo, Marcos 10, 46 a 52. E depois foram para Jericó. E, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Ou seja, aquela cidade era uma cidade onde havia... Era um local de passagem comercial. Então tinha muito dinheiro circulando ali. E exatamente junto do caminho
tinha uma grande quantia de dinheiro circulando ali. E os cobradores de impostos, você lembra de Zaqueu, por exemplo, né? Circulava muito dinheiro ali. E era cômodo. Para o mendigo, por mais que ele não tivesse oportunidade do trabalho, era cômodo para ele estar junto do caminho mendigando num lugar onde tem um fluxo de bastante recursos. Então aquele homem, ele estava junto do caminho, mas ele, ouvindo sobre Jesus, ele precisou sair da sua zona de conforto. Ele saiu daquilo que era a sua comodidade. Aí o texto continua. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, outro que ouviu de Jesus. Em Marcos diz assim, mas em outro evangelho, o texto fala que ele ouviu a multidão, perguntou à multidão quem era, e a multidão falou que era Jesus. E ele entendia quem era Jesus. Tanto ele entendia que a forma como ele começou a clamar era de quem cria que Jesus era o Cristo. Então, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu que Jesus estava ali. Ele ouviu que o Messias ali estava. Ele ouviu o Evangelho. Terceiro, quando o texto continua falando, ele começou a clamar. Clamar não é falar. Aqui eu estou falando com você. Mas clamar é você rasgar um coração quebrantado. Aquele homem saiu da sua zona de conforto, ouviu falar sobre Jesus, ouviu a palavra, e aquele homem rasgou o seu coração quebrantado diante do Senhor. E o texto continua, ele clamava a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu que precisava de socorro. E ele sabia a quem recorrer. Ele reconhecia de onde vinha o socorro dele. Vinha de Jesus. Vinha do filho de Davi. O texto continua. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Aquele homem perseverou no seu pedido, na sua súplica, na sua oração. Perseverou em clamar ao Senhor, perseverou em clamar a misericórdia do Senhor. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais as circunstâncias nos impedem de nós clamarmos ao Senhor, quando nós ouvimos falar sobre Jesus, e cremos que Ele é o Filho de Deus, cremos que Ele é o Messias, e rasgamos um quebrantado coração diante dEle, as circunstâncias vão tentar calar a minha e a tua voz, mas você e eu precisamos perseverar em clamar ao Senhor, perseverarmos em irmos a Cristo clamar pelo seu socorro. Aquele homem clamou cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto continua, e Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego. Aquele homem ouviu um chamado divino, o Espírito Santo. Quando você ouve falar de Jesus, é o Espírito Santo fazendo um chamado divino ao teu coração, a você crer nele, a você arrepender-se de todos os seus pecados e de forma quebrantada você se render completamente a Cristo e uma total conversão a Deus. Mas quando nós ouvimos falar de Jesus, nós correspondemos ao chamado divino. Muitas vezes não. Aí o texto continua. E Jesus parando disse que o chamassem e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo. Eu não sei como é que está o teu dia, na hora que você está assistindo esse vídeo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei que circunstâncias você está passando. Eu não sei por que dificuldade, por que momentos você está passando. Passamos momentos difíceis, dias maus? Sim, passamos. Mas o que eu sei é que quando nós ouvimos a boa nova da salvação que é Jesus, Jesus tem vida para mim e para você. Anima-te! Levanta! Erga-se dessa prostração! Levanta!
Anima-te, tem bom ânimo. Jesus está chamando o teu coração. Continua o texto. Levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa. A capa era algo que eles usavam e os caracterizava como mendigo. Era um objeto que na tradição caracterizava quem era mendigo. E nessa capa ali, ele parado ao caminho, estendida, o caracterizava como aquele, na sua condição de mendigar. Você e eu precisamos, ouvindo o chamado divino, ouvindo falarmos de Jesus, o Espírito Santo ecoando ao nosso coração, nós precisamos lançar de nós aquilo que nos caracteriza como aqueles que estão na condição de mendigos espirituais. O pecado. Lança de você aquilo que te caracteriza alguém que está na situação de mendicância espiritual. Todos nós, todo ser humano, todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. Todos nós sem Cristo, vivíamos segundo o curso do mundo, da carne e das trevas. Todos nós, sem Jesus, éramos por natureza filhos da ira, como desobedientes. Todos nós. Mas nós precisamos lançar de nós aquilo que nos caracteriza nessa situação cômoda, de alguém que de verdade não está em Cristo. Lança da tua vida. Eu preciso lançar da minha vida. O texto continua dizendo que levantou-se e foi ter com Jesus. Levante-se e vá até Cristo. Levante-se e vá ao encontro do Senhor. Levante-se e tenha disposição para entrar na presença de Deus. Levante-se e vá ao encontro dele. O texto continua. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E eu concordo com algumas traduções que dizem que eu torne a ver, ou que eu recupere a vista. Porque o termo grego usado é um termo que significa levantar os olhos, olhar para cima, ou recuperar a visão perdida. Então eu creio que ele via e alguma coisa aconteceu para ele ter perdido a visão, por causa do termo grego que é utilizado. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos ter a nossa visão restaurada. Jesus veio dar vista aos cegos, aqueles que antes não enxergavam, aqueles cujo coração estava obscurecido, aqueles que antes não reconheciam a Jesus. E Jesus lhe disse, o texto continua, vai, a tua fé te salvou. Ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Em outro texto, paralelo, diz que ele foi glorificando a Jesus, a Deus, pelo caminho. São dois exemplos que eu dei de pessoas que ouviram falar de Jesus e tiveram atitudes condizentes a quem ouve falar de Jesus. E você? E eu? Olhando aqui para o nosso texto original, Lucas 7, verso 3, diz o seguinte: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Então, aquele centurião, ouvindo falar de Jesus, ele creu em Jesus, ok? Verso 4. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso. Ora, o centurião cria em Jesus, por isso que ele enviou os anciãos judeus para que eles rogassem por ele, no lugar dele. Os anciãos também criam em Jesus, porque senão eles não teriam ido a Jesus para rogar pelo centurião.
E o que acontece? Quem eram os anciãos judeus? Os anciãos eram, eram aqueles que eram os responsáveis pela sinagoga. Os anciãos judeus eram responsáveis pela sinagoga. E eles criam também em Jesus. E é muito importante isso, já vou voltar aí. Continuando até o verso 6. É digno que lhes conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos. Ou seja, aquele homem que cria em Jesus, o centurião, crendo em Jesus, ele se preocupou com quem era o seu servo, com quem era o seu trabalhador. Ele tinha um relacionamento com os anciãos judeus, os da sinagoga. Ele tinha um relacionamento. Tinha um relacionamento com o povo. E tinha os seus amigos, os quais ele enviou quando Jesus estava já a caminho. Ou seja, ele envolveu aquele homem que, ouvindo falar de Jesus e que creu em Jesus, ele envolveu aquilo que cercava a sua vida. Quando nós cremos em Jesus, nós envolvemos tudo aquilo que cerca a nossa vida. Você envolve os seus amigos, você envolve a vizinhança, você envolve a sua família, você envolve os do trabalho, você envolve a tua vida em Jesus. Na verdade, Jesus se torna o centro. Você entende? Aquele homem fez isso. Agora, como os anciãos da sinagoga, eles criam em Jesus? Porque na sinagoga não se prega o evangelho. Na sinagoga se ensinava, se falava da lei, dos profetas, dos salmos. Mas se pregava a esperança de Israel? Sim, mas não se pregava que Jesus era o Cristo. Com exceção de Paulo, que começou a pregar nas sinagogas, né? Anos depois. Com exceção disso. Mas o próprio Jesus, ele esteve lá. Verso 1, preste atenção. E depois de concluir todos estes discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. Ok? Entrou em Cafarnaum. Volta, por favor, comigo. Volta, por favor, comigo para o capítulo 4, verso 31. Cafarnaum se tornou era uma das cidades ali da região da Galileia, chamada Galileia dos Gentios, Galileia das Nações, cuja Jesus ter ido para ali é o cumprimento da profecia de Isaías 9, onde a luz raiou. Lucas 4, 31, olha o que o texto diz. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga o homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal.
e veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ou seja, os anciãos judeus, líderes da sinagoga, eles ouviram o próprio Jesus na sinagoga. É por isso que eles criam em Jesus. Eles não apenas ouviram falar de Jesus, mas eles ouviram o próprio Jesus falar. Eles criam em Jesus porque eles ouviram o próprio Jesus falar. Voltando para o capítulo 7, versos 6 e 7. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Olhando para si mesmo, o centurião se achava indigno. Ele se achava indigno. Os anciãos disseram, verso 4, e chegando ele junto de Jesus, jogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes concedas isto. Ou seja, para os anciãos judeus, ele era um camarada digno. Mas ele, olhando para dentro dele mesmo, ele se achava indigno. Você está entendendo? Os outros podem até olhar para a tua vida e achar que você tem algo de bom. Ama a nossa nação. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Como fulano faz boas coisas. Olha, como ele tem determinado temperamento. Olha, como ele faz a obra de Deus. Olha como ele isso, ou como ela aquilo. Os outros que não conhecem o nosso coração podem olhar para você e para mim e acharem que existe algo bom em nós. Se existe, é tudo pela glória de Deus. Se existe, é pela glória de Deus. É Deus. Mas nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e nos considerarmos indignos. Como naquela parábola que Jesus contou do publicano e do fariseu, que foram juntos, que foram à hora da oração, e o fariseu orava de si para si mesmo, altivamente, ensoberbecendo-se, achando-se melhor do que os outros. E o publicano, considerado a escória da sociedade, odiado pelos judeus porque representava o Império Romano na cobrança corrupta dos impostos, mesmo sendo judeu. Era a escória da sociedade, considerado por eles, mas ele chegou ali com o coração quebrantado, se achava indigno diante do Senhor. Rasgava o seu quebrantado coração diante do Senhor. Já o fariseu não. Então nós, você e eu, a nós ouvirmos falar de Jesus por meio da palavra, nós precisamos reconhecer a nossa condição de miséria e nos humilharmos diante de Deus, a reconhecer que nós dependemos de um Salvador. Nós precisamos de Cristo. Reconhecermos a nossa condição indigna. Verso 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado sob o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz.
seguindo o exemplo desse homem que deu dele mesmo, ele estava dizendo que reconhecia que a palavra de Cristo ela tinha autoridade e poder. Agora, será que nós reconhecemos que Jesus é a voz de autoridade sob a qual nós devemos nos submeter? Será que nós reconhecemos que é a voz de poder que atua em nossas vidas? É a voz do Senhor Jesus? Porque quando nós ouvimos falar de Jesus, nós apenas não cremos que Ele é o nosso Salvador, confiando na salvação que há em Jesus, mas nós nos comprometemos com o seu senhorio nas nossas vidas. Nós nos preocupamos em praticar a sua palavra, em obedecê-lo, por amor. É uma amorosa obediência, não uma obediência murmuradora, mas em amor. Verso 9. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. E eu preciso ler com você em Mateus esse texto, que diz algo muito interessante e importante. Mostrando que essa foi uma verdadeira fé desse centurião. Mateus 8, de 10 a 13. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que ele falou também no verso 9 de Lucas 7. Em Israel, quem era de Israel, por exemplo? Só os apóstolos, por exemplo. Só os apóstolos, só Maria, a sua mãe, só todos aqueles que creram que de fato ele era o Messias, só todos esses. Mas Jesus afirmou que nem lá em Israel tinha alguém com tanta fé nele como esse centurião. Centurião era um romano, um chefe da guarda que não era do povo judeu. Ele era um romano que estava lá em Cafarnaum a serviço do exército romano, a serviço das forças romanas. Entende? Ele não era um judeu. Ele era um gentio que ouviu falar de Jesus e teve uma verdadeira fé no Senhor. Aí o texto continua, né? Mateus 8. Mas eu vos digo, esse é o detalhe, irmãos, que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Ou seja, digamos, Israel aqui. Muitos virão do Oriente e muitos virão do Ocidente. Ou seja, de fora de Israel, os gentios, de toda a terra, tá? E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E que mesa é essa? As bodas celestiais com o nosso Senhor. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Que muitos são esses? Esses em quem Jesus também encontra fé. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Que reino? Os israelitas que não criam em Jesus. Ali haverá pranto e ranger dos dentes. Então disse Jesus ao centurião, né? Não que Jesus falou diretamente ao centurião, mas através dos amigos, falou para os amigos do centurião que reproduziram, né, a fala. Em Mateus diz que Jesus encontrou com o centurião. Já em Lucas nós vemos que o centurião enviou representantes, né? Na cultura bíblica, quando alguém vai em nome do outro, é como se fosse a própria pessoa.
é nos méritos daquela pessoa. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos não nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo, né? Naquilo que Ele fez por nós. É isso que significa, como você vai no nome de alguém, você está indo na autoridade daquele que o enviou. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aquele homem, aquele gentio, aquele centurião romano, ele tinha uma verdadeira fé, a ponto de Jesus dizer que nem Israel, nem em João o Batista, nem nos apóstolos, nem qualquer discípulo, nem nós vimos Lucas 2, né? Lembra de Simeão, né? O cântico de Simeão: ó Senhor, agora te despede-me, porque eu já vi a tua salvação. Quando ele viu Jesus quando Jesus foi apresentado no templo, né? Criança, bebê, nem ele, nem ninguém, Jesus tinha encontrado uma tamanha fé de um gentio que, por ser amigo da sinagoga, amigo dos judeus, certamente ouvia falar que existia um Cristo, um Messias, e quando Jesus surgiu, apareceu ali em Cafarnaum, ele começou a ouvir que Jesus era o Cristo. E ouvindo falar de Jesus, foi gerada no coração dele uma verdadeira fé, uma fé bíblica, de quem crê, confia e se compromete com o Senhor, a ponto de invocá-lo, a ponto de recorrer a Ele. E o Senhor reconheceu essa fé. E a exemplo dessa fé, Jesus disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa das bodas celestiais com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Uma verdadeira fé bíblica, a exemplo do centurião. Se nós perseverarmos nessa mesma fé, haverá um dia que você e eu também estaremos assentados com Abraão, Isaque, Jacó, todos os servos de Deus, sinceros, aqueles que depositavam a sua esperança em Cristo, aqueles que se comprometeram a viver para a glória de Deus e que agora já estão no paraíso, os que já dormiram no Senhor, e quando Jesus retornar, os que estiverem vivos serão arrebatados com Ele. Essa é a fé. Ouvir falar de Jesus precisa gerar no meu e no teu coração uma verdadeira fé em Cristo Jesus, aquele que foi prometido por todas as Escrituras e veio na plenitude dos tempos, humilhando-se em forma humana, encarnando, abrindo mão da sua glória divina, para que, vivendo aqui como um de nós, pudesse em tudo ser tentado, mas em nada pecando, vivendo o padrão de Deus, vivendo para a glória de Deus, mas entregando-se naquela cruz por causa dos meus pecados, dos seus pecados, em nosso lugar, para que pela justiça imputada a Ele, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, a nós essa justiça fosse imputada pela fé, para que nós fôssemos considerados sem culpa pelos nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos paz com Deus, reconciliado com Ele, tivéssemos um relacionamento pessoal com o Senhor, pudéssemos hoje, já, agora, ter uma vida com Deus, nós recebermos do Espírito Santo, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos direciona a nós vivermos segundo a vontade de Deus. Não é na nossa força. Erramos muito, sim, mas não é na nossa força, mas é no poder de Deus, é no poder do Espírito Santo. E naquele grande dia estaremos todos juntos, lá na eternidade, se perseverarmos nessa verdadeira fé, com Abraão, Isaque e Jacó, e todos os verdadeiros servos de Deus, assentados ali à mesa, junto do nosso Senhor.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso ao Pai por meio da verdadeira fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador pessoal, para sempre.